Olá pessoal, boa noite. Estamos chegando aqui no segundo dia do nosso evento, do nosso curso Alfabetização e Dificuldades de Aprendizagem. Vamos esperando, as pessoas vão entrando. Olá, boa noite. Estamos aqui às 19 horas do segundo dia do evento, segundo dia do nosso curso. E aí, como é que foi o vídeo da segunda aula? Quero saber se vocês assistiram a primeira aula, o que vocês estão achando, o que vocês estão achando desses dias de curso. Tem muitas dúvidas, eu estou explicando direitinho, e aí? Como estamos, né? É sempre bom a gente ter um retorno. Aí vocês que, como eu, estão chegando do trabalho, né, rapidinho, para assistir a live do segundo dia. Também acabei de chegar aqui, tô pronta para fazer nossa live. Como eu prometi no vídeo de hoje, a gente vai falar sobre a dislexia. Eu vou responder perguntas que me fizeram lá na área de transmissão da plataforma. Boa noite, Glória. Boa noite. O pessoal vai chegando. Bom, enquanto o pessoal está chegando, eu vou fazer uma recordação da segunda aula, né? A gente falou sobre a linguagem, a importância de estar estimulando as crianças desde o ventre, né? De estar conversando com o bebê, de estar estimulando, cantando, contando histórias, né? Que as crianças estejam aprendendo os sons dos animais, prestando atenção no som de músicas diferentes, som do ambiente, som da buzina do carro, o som, né, das mais variadas coisas, para que ela possa ter ali um repertório, né? Um repertório sonoro é muito importante para a criança, para que ela possa ter o estímulo suficiente para desenvolver a linguagem, né? Então, foi isso que foi falado no vídeo de hoje. Eu tenho uma pergunta para responder também, que eu vou responder daqui a pouquinho, da Fátima. Estou esperando o pessoal entrar. E aí, pessoal, boa noite. Vamos lá? Bom, então, como a live vai ficar gravada, eu vou começar, né, com o assunto sobre a dislexia, tá? A dislexia, ela não tem cura, que fique bem claro, né? Mas com estratégias adequadas, que são relativas, né, a uma equipe de acompanhamento, que vai do psicólogo, fonoaudiólogo, psicopedagogo. Então, a gente tem aí uma equipe neurologista, né, que possa acompanhar o paciente, a criança principalmente. Quanto mais cedo for diagnosticada a dislexia, se torna importante para que essa criança tenha sucesso, tá? Então, eu vou começar a dizer o que é a dislexia. A dislexia é um distúrbio genético que dificulta o aprendizado e a realização da leitura e da escrita. O cérebro ainda não se sabe muito bem por que ele tem dificuldade de encadear as letras e formar palavras. E ele não relaciona direito os sons às sílabas formadas. Então, vocês percebam, né, como é complicada a vida da pessoa com dislexia, tá? Então, como sintoma, o que acontece com aquela pessoa? Ela começa a trocar a ordem de certas letras ao ler e escrever. Alguns disléxicos, né, eles relatam que a impressão que dá
é que as letrinhas estão dançando, né? Que as letrinhas estão se mexendo, como se elas estivessem realmente trocando, né, de lugar. Então, é importante que fique claro também que a dislexia não tem nada a ver com QI. Esses famosos testes de QI, né, que é o coeficiente de inteligência, não tem nada a ver. Ele não é mais baixo, né, do que das outras pessoas. Os disléxicos, eles se atrapalham com as palavras, mas eles costumam ir bem nos cálculos, né, na matemática, eles vão super bem. E o comportamento também varia. Existem pessoas disléxicas que são desorganizadas e outras que são metódicas super organizadinhas, né? Existem alguns que falam bastante e outros que são mais tímidos. Então, não tem um comportamento de a pessoa parece que tem dislexia pelo seu comportamento. Não tem como a gente saber, né? Se tem algum grau de dislexia devido ao comportamento da pessoa, tá? A disfunção, ela afeta preponderantemente o sexo masculino. Isso, né, é um dado importante, que são 3 meninos para cada menina com dislexia. Existem diversos graus de intensidade e o diagnóstico costuma ocorrer na infância, quando a criança está na alfabetização. Boa noite, Daniela. Então, é importante, vocês que estão entrando agora, né, só para atualizar aqui, a gente está falando sobre a dislexia, tá? Eu estou falando que a dislexia não tem cura, né, que não existe um comportamento disléxico, que o que acontece é que boa noite, que as letrinhas, né, devido a essa dificuldade, as letras parecem trocar de lugar. Então, normalmente, a pessoa com dislexia, ela troca a letrinha na fala e na escrita, tá? E a gente está falando aqui, né, que preponderantemente atinge o sexo masculino, que são 3 meninos para cada menina, né? Não sei se vocês sabem, mas o autismo normalmente são 4 meninos para cada menina. Então, a gente percebe que essas disfunções, elas acabam afetando o sexo masculino em um maior número. Só que também é importante a gente falar que, normalmente, o comportamento do menino é mais agitado. Lógico que tem meninas que são, né, que valem por 10 meninas. Mas, normalmente, os meninos dão mais trabalho. Então, com isso, a gente acaba descobrindo muito mais, diagnosticando muito mais meninos com dislexia, com autismo, com outros transtornos, e meninas normalmente ficam quietinhas, não dão muito trabalho, acontece a repetência, né? Mas ela é quietinha, ela não atrapalha, né? Que é o que os professores costumam dizer, ela não atrapalha, então nunca percebi nada de errado. Então vai só perceber quando ela está tirando notas muito baixas, quando acontece uma repetência. Fora isso, a menina não dá trabalho, tá? Se ela ficar na média, ela vai passar a vida escolar dela toda com o transtorno dela e não vai ser tratado porque normalmente não incomoda, né? As meninas costumam ser mais quietas mesmo. Então, voltando, né, no que eu estava falando sobre a dislexia e sobre essa importância da gente observar também as meninas, não só os meninos, não é porque a menina tá quietinha, que ela não dá trabalho, que ela não tem algum problema. Eu costumo dizer que os quietinhos me assustam, né? Aquele que não fala, não interage, também não é normal, tá? Então, a gente tem que ficar de olho nas crianças dos extremos, né? Digamos assim, aquele que fala demais, que brinca demais, que bate demais nos outros colegas, que levanta demais, né? Se mexe demais, o material cai o tempo todo. E aquele que não interage, que fica no cantinho dele, que tá sempre quietinho, né? Então, os extremos assustam, né? Então, é bom a gente sempre... vou chamar o pai porque a criança não dá trabalho. Não é questão dela não dar trabalho. A gente vai chamar sim, porque ela não está interagindo. Isso não é normal, né? Não é normal uma criança que não gosta de brincar. Se a criança não gosta de brincar, acende o alerta vermelho, né?
Opa, tá acontecendo alguma coisa. Uma criança que não gosta de brincar é extremamente tímida. Então, os extremos, né, gente? A gente precisa sim, tá conversando com a criança, tá conversando com a equipe, né? Pedagógica, com a orientação, para que esteja chamando aquela família para conversar, para a gente saber o que está acontecendo, tá? Então, nas meninas principalmente, ou em meninos que têm um caso bem leve, eles acabam sendo surpreendidos na adolescência ou na fase adulta. Aquelas pessoas que, poxa, eu nunca gostei de estudar, eu nunca queria ir para a escola, eu achava muito difícil estudar. Então, são exatamente essas pessoas que chegam na idade adulta e ouvem falar na dislexia que vão procurar um tratamento. Eu já tive na minha salinha uma pessoa adulta, uma senhora, que começou a fazer faculdade e ela falou para mim, olha, eu não sei o que fazer, eu não consigo aprender, eu não consigo prestar atenção. Né? Ela falou que lia 10 vezes o parágrafo e não conseguia entender o que ela estava lendo. E que na época que ela era criança, ela percebia isso, mas como ela sempre ficou na média, né, passava, ou ficava de recuperação, mas conseguia passar, então isso nunca foi investigado, mas que ela sempre teve dificuldade. Agora na faculdade, que ela precisava estudar para a prova, trabalhar, né, que a gente sabe que a vida não é fácil, ser mãe, então a gente percebe, né, que sempre teve alguma coisa de errado. Quando você não gosta de ir para a escola, não gosta de estudar, acha estudar muito difícil, não é normal, né, gente? A gente precisa estudar, a gente está numa sociedade que valoriza, né, o estudo. É importante que a gente conheça, até mesmo para que a gente não seja enganado, não seja passado para trás. A gente precisa conhecer as coisas, a gente precisa ler, a gente precisa saber escrever, né? Então, e por incrível que pareça, muitas pessoas, a gente ainda tem uma grande parcela da nossa sociedade, da população, que não é alfabetizada ou que apenas assina um nome. Como eu falei lá no vídeo 1, né, não é mais considerado uma pessoa alfabetizada aquela que escreve o nome. Eu mesma tive a oportunidade de trabalhar com uma pessoa... Opa, eu acho que caiu aqui a internet, mas já voltou. Então, não é mais considerada uma pessoa alfabetizada, como eu ia falando, aquela que só escreve o nome, né? Ela precisa saber escrever bilhetes simples, pelo menos, tá? Então, voltando, né? É importante que a gente perceba esse problema com a dislexia. Boa noite, Andressa. Porque pode levar a pessoa a uma depressão de repente, né? Imagina, gente, a criança na carreira, não só nos estudos, né? Mas a pessoa vai trabalhar e tem dificuldade se ela não sabe que ela tem uma dislexia, por exemplo, né? Porque tem leis que respaldam a pessoa que tem dislexia. Eu mesma acabei de fazer um curso de ledor para trabalhar nas provas do Enem, né? Porque tem pessoas que têm dislexia e que elas precisam que alguém leia para elas. Então, não só para dislexia, né? Para outros transtornos, outras deficiências, deficiência visual. Então, a gente precisa estar ali auxiliando essas pessoas. Então, a dislexia também é amparada, tá? Porque é um transtorno, tá bom? Inclusive, né, que não tem cura. Então, quais são os sinais e os sintomas? O que a gente pode perceber na criança que está sendo alfabetizada ou até antes mesmo da alfabetização? Normalmente, quando as letras possuem sons parecidos, elas podem trocar. Por exemplo, o V e o F. Tem criança que não consegue distinguir o V do F. O B e o P, né? Outro dia mesmo na minha sala eu estava fazendo um ditado e eu ditei a palavra pombo. Tem um aluno, né, que a gente desconfia que possa ter dislexia, mas a gente, né, não é médico, já chamou a família, já conversou, enfim. E ele ficou totalmente perdido na palavra pombo, né, porque ele não tinha noção se era o B ou o P, ele ficou muito confuso, né, porque ele já está acostumado nos ditados
ter essa dúvida, ter essa insegurança, né? Tudo que às vezes eu dito, né, alguma parte da aula, algum texto, alguma atividade, e eu percebo a insegurança de algumas crianças, porque sabem que trocam as letras, né, e elas não querem errar. Então, eu vinha falando anteriormente sobre a depressão, sobre aquele sentimento de que faz tudo errado, né? Então, por isso que é bom a gente estar observando as crianças. E o D e o T, né? D, T. É parecido até mesmo na fala, né? Na forma da gente posicionar a língua no dente, né? D, T. Então, são letras muito parecidas. Às vezes, eles podem pular ou inverter sílabas na hora de ler ou escrever. É muito comum, né? Que a gente diz que ele vai comendo as letras. Quando a gente vê, só tem metade da palavra escrita no papel. Então, a gente precisa estar atento a isso. A fala pode ser prejudicada. Lembra que a gente falou no vídeo de hoje? Tem tudo a ver, né? A fala, a linguagem pode estar sendo prejudicada. Erros constantes de ortografia, confundir palavras parecidas, por exemplo, macarrão e camarão, né? Eu tenho um aluno que ele confunde macaco, ele precisa falar devagar, porque se ele falar rápido sai mamaco. Então ele fala, peraí, calma que eu preciso falar devagar. Eu não consigo falar macaco. E aí ele fala devagar e mesmo assim é difícil. Então, mas ele já tem essa noção, ele sabe que ele precisa falar mais devagar, porque se ele falar rápido ele troca, né? Lentidão na leitura, aquela criança que olha a palavra 10 vezes, só depois que ela arrisca, né? São crianças que não querem ler e a gente faz muita atividade, né? É muito importante fazer desde o iniciozinho, cada um lê alguma coisa, nem que seja uma letra, né? Mas cada um vai lendo, eles vão desenvolvendo a concentração, eles vão desenvolvendo o ritmo, né? Eles vão desenvolvendo a respiração certa para fazer a leitura, vão prestar atenção, né? Esperar a sua vez. Então, são atividades bem legais de gente fazer, cada um fala uma vez. Pode ser a coisa mais simples, gente, pode ser lá pequenininho, né? Mas cada um esperar a sua vez, isso é muito importante. Problemas de localização, né? De esquerda e direita. Então, normalmente, importante, na verdade, nem é a nomenclatura esquerda-direita. O mais importante é a criança saber que ela tem dois lados, né, no corpo, o lado direito e o lado esquerdo, né? É mais importante ainda. E depois a gente desenvolve a nomenclatura, certo? E essas pessoas também reclamam muito, como eu falei para vocês, né? Que eu tive fiz um acompanhamento com uma senhora que ela tinha muita dificuldade para estudar. É como se seu próprio cérebro te sabotasse, né? Imagina, você está tentando ler uma frase e as letrinhas estão simplesmente ali dançando, né? Você lê, depois você, opa, eu li isso mesmo, e volta, e aí lê de novo. Imagina, né? É bem complicado, tá? Então, um fator de risco é o histórico familiar. Normalmente, numa família que tem um disléxico, tem outras pessoas que têm o mesmo transtorno, tá? Então, normalmente a gente pergunta, né, lá na anamnese, outra pessoa da família apresenta dificuldades de aprendizagem, reclama que não consegue aprender. Então, a gente faz esse tipo de pergunta, porque a gente tem que perguntar de várias formas também. Dependendo da pessoa, ela não compreende muito bem, né? A pergunta, não interpreta muito bem. Então, é interessante que a gente esteja tentando tirar o máximo, porque se falar, tem sim, um tio, sempre tem, né? Largou a escola cedo, não gostava de estudar. Então, é muito importante que a gente saiba desse histórico familiar. Então, não tem como a gente prevenir, né? Existe alguma coisa que a gente possa fazer quando é bem pequenininho para a gente prevenir? Não tem como a gente prevenir, porque é um distúrbio genético. Então, o que a gente pode fazer para estar ajudando a quem já tem dislexia? A gente pode estar identificando precocemente. Quanto mais cedo a gente perceber que existe essa dificuldade, esse transtorno, mais
cedo a criança vai aprender a lidar com a dificuldade. Porque, na verdade, gente, as pessoas aprendem a lidar com essa dificuldade, né? Elas não vão ficar boas, mas elas vão saber que eles vão ter uma certa dificuldade na leitura. Elas vão avisar para as outras pessoas, olha, eu tenho dislexia, e se eu errar alguma coisa aqui, se eu trocar alguma letra, por causa disso você me avisa, por favor, né? Porque as pessoas têm que entender, né? Não é a pessoa que tem um transtorno que tem que se virar para ficar normal, digamos assim. Nem teria como, né? Mas sim as outras pessoas, lógico que a pessoa precisa se tratar, precisa fazer um acompanhamento para que ela consiga, até por ela mesma, pela autoestima dela, né? Ela consiga perceber que ela está conseguindo estudar, que ela não fique dependendo também tanto de outras pessoas, né? A gente sabe que nem todo mundo está disponível o tempo todo, muito pelo contrário, né? A gente sabe que quase ninguém está disponível. Então, é bem complicado a pessoa precisar que alguém leia para ela o tempo todo, interprete para ela. Então, a gente sabe que é melhor, né, a gente identificar precocemente para segurar ali o aprendizado da criança. Então, às vezes a gente fica preocupado com a criança que espelha a letra, que espelha número, a gente fica, opa, mas prestem atenção, né? Nos números de 0 a 9, apenas 2 números olham para o lado direito, né? No caso, para o nosso lado direito, que é o 5 e o 6. Os outros todos olham para frente. Então, tem até uma historinha que diz que os números estavam em fila e o 5 e o 6 estavam virados para trás. Então, tem, assim, inúmeras coisas para a gente poder explicar e facilitar a vida de quem tem dislexia. Para que ela faça, lembra da imagem mental? Para que ela faça uma imagem mental daquela situação. E assim a gente consiga ajudar ela a seguir em frente, né? A superar. Então, gente, o diagnóstico, a gente na escola, como eu falei no vídeo, a gente não detecta, né? A gente só supõe, identifica algo que não esteja indo muito bem com aquela criança e no nosso relatório a gente vai colocar as dificuldades percebidas. A gente nunca vai dizer assim, eu acho que o aluno tem dislexia ou o aluno parece, nada disso, tá? A gente não pode fazer isso, né, gente? Então, normalmente o diagnóstico é feito entre os 8 e 9 anos de idade. Vejam só, né? As crianças são alfabetizadas normalmente com 6 anos. Para ela chegar aos 8, ela já passou ali o primeiro ano, a alfabetização, né? O segundo ano, ela já está indo para o terceiro ano, quando o diagnóstico é fechado. Por quê? Né? Existe muito... Não é medo, né? Mas as pessoas não querem rotular, os médicos não querem rotular a criança como se limitasse a criança aquilo ali. Então, são feitos vários testes, são feitas várias comparações, pedido relatório da escola, da professora, né? Para que aquilo ali seja realmente fechado. E o especialista, ele consegue diferenciar a dislexia de outros transtornos, como, por exemplo, o TDAH, que é o déficit de atenção e hiperatividade, tá? Além de descartar problemas emocionais ou neurológicos que possam interferir na leitura e na escrita. Mas, vocês que estão assistindo o curso Alfabetização e Dificuldade de Aprendizagem, vocês já sabem o que verificar durante a aula, o que vocês podem estar pesquisando com aquele aluno, fazendo esse testezinho, troca a letra, troca as letras que são parecidas, está espelhando. Então a gente, né, já consegue mais ou menos, presta atenção na fala desse aluno. Poxa, será que ele tem alguma dificuldade? Ele troca as letras na fala também, né? Então, além desses testes que são feitos no consultório, com certeza, né, os testes de visão, de audição, de fluência verbal, né, o ritmo da fala daquela criança, e o desempenho cognitivo, se ela compreende as instruções ou se ela não compreende as instruções, permitem avaliar o grau dessas dificuldades.
tá? Então, tudo isso vai passar ali pelo crivo médico, tá bom? E o tratamento, gente, no que consiste esse tratamento da dislexia? Então, a pessoa com suporte desde cedo, ela consegue levar uma vida quase normal, né? Até algumas pessoas, quando é bem leve, conseguem levar uma vida normal. Lógico, com esses cuidados, né? Quando ela estiver muito ansiosa, vai ser normal que ela troque alguma letra ou outra. Mas se ela estiver tranquila, ela pode acertar tudinho, sem problema nenhum, tá? Então, o que o fonoaudiólogo, o psicólogo, o psicopedagogo, o neuropsicopedagogo vai fazer, e a gente na sala de aula, né, vai fazer e pedir um suporte também para esses profissionais. Afinal de contas, é ali na sala de aula que as crianças aprendem. Então, eu vou passar algumas estratégiazinhas para vocês, tá? Então, a terapia vai fazer com que o cérebro daquela criança, daquele indivíduo, crie estratégias. Então, vai fazer um caminho, às vezes, diferente do que o cérebro de quem não tem dislexia faz. Então, e é muito comum que um disléxico seja criativo. Então, a criatividade costuma ser um traço marcante, tá, entre os disléxicos. Então, aconselha-se, né? O que a gente pode passar para a criança na sala de aula e estar conversando com essa família, para a família fazer em casa também, né? Porque os pais perguntam para a gente, o que eu posso estar fazendo? Pode ser que aquela criança nem tenha dislexia e a gente nem vai falar sobre isso com os pais, tá? Mas a gente pode estimular, assim, no grau que a criança consiga te responder, né? Para não criar ali uma ansiedade que se torne um bloqueio ou uma neurose. A gente vai estimular a criança a desenhar, a pintar, a tocar instrumentos musicais, praticar esportes. Então, com o avanço da tecnologia, o desenvolvimento dos disléxicos ganhou bons aliados, certo? Tem alguns softwares que são específicos. Treinam habilidades de leitura, é muito importante que eles treinem habilidades de leitura. Aquela criança que tem vergonha, que não quer ler na sala de aula, é muito importante que ela leia. E a gente explica, né, para os colegas, o colega vai ler e a gente vai esperar, que normalmente quem lê fluentemente, tem uma certa fluência verbal, não quer esperar o colega, acha aquilo chato, o colega lê parando, quase que letra por letra, sílaba por sílaba, né? Mas a gente vai ensinar esses colegas a terem paciência, né? Porque o outro que está lendo aí que vai bloquear totalmente mesmo. Então a gente fala, calma, tenha paciência. Eu passo por isso na sala de aula, gente. Eu tô falando porque eu sei bem o que é isso. Você ter um aluno que tem essa dificuldade no meio de uma turma, porque as crianças de 8, 9 anos hoje, 10 anos, eles são os adolescentes da minha época. Eu brinco com eles que eu com 9 anos, eu brincava de boneca. Eles com 9, 10 anos estão fazendo dancinha do TikTok, estão falando de namoro, coisa que eu nem passava pela minha cabeça, né? Mas eles estão nessa fase, então tá tudo cada vez mais avançado, a tecnologia tá aí, né? Antes, coisas que a gente nem ouvia falar, hoje eles sabem desde cedo. Coisas que nossa família, nossos pais tinham vergonha de falar com a gente. Hoje eles sabem tudo. Eu que fico com vergonha na sala de aula, né? E eu fico assim, gente, eles me fazem umas perguntas que eu fico assim, meu Deus. Você vê que eles ainda não têm a maturidade para estar entendendo aquela informação, mas eles ouvem falar nisso porque a internet está aí, né? E mostrando tudo. Então, até isso a gente tem que aprender a lidar, né? Fora a alfabetização, os transtornos, as dificuldades da vida aí, da linguagem, da leitura e da escrita, né? Então, a gente tem aí também audiobooks, né? Por que não utilizar a tecnologia para ajudar? Então, a gente pode pesquisar videogame, gente. Videogame, normalmente, quem tem dislexia ama jogar videogame e é muito bom nisso. Aí a gente fala, poxa vida, mas videogame ele gosta, ganha todas, por que não quer estudar? Porque o videogame, ele tem os estímulos sonoros, os estímulos luminosos, é tudo muito mais rápido, né? Realmente, Eliandra tá falando, eles nos surpreendem, né? Surpreende mesmo, gente. Olha,
É tenso, né? Então, existem vários programas que estimulam a associação do som das palavras às letras correspondentes. Então, a gente pesquisando, tem muita coisa legal que a gente pode estar estimulando. Eles gostam muito de estímulos sonoros, né? De bastante luz, eles gostam, né? Então, se alguém tiver alguma pergunta sobre a dislexia, vai fazendo aí, né? Mas o que eu posso estar estimulando? A gente pode estar comparando os desenhos, contando histórias de letras, histórias de números, desde os pequenininhos, comparando as coisas, comparando as formas geométricas, mostrando para eles que existem diferenças, chamando a atenção para essas diferenças, mostrando mesmo, né? Falando, olha, tal bonequinho olha para um lado, o outro bonequinho. Atravessar a rua, nós precisamos olhar para os dois lados, né? A gente olha para a esquerda e olha para a direita. Então, tudo isso é importante para a gente estar estimulando, né, as crianças para que eles aprendam. Às vezes parece bobagem, né? Mostrar uma historinha, um desenho da historinha. Olha, para onde esse bonequinho está olhando? Ele está olhando para o outro amiguinho, ele está olhando. Isso a gente vai direcionando as crianças a perceberem que existem diversas direções, né? Que o nosso corpo faz diversos movimentos e que as coisas têm vários sentidos, né? Então é muito importante para que eles não fiquem ali presos a uma forma e consigam distinguir, consigam perceber essa diferença. Então é a dica que eu dou para vocês, bastante pintura, pintura diferente, né, na educação infantil principalmente, com os disléxicos ou com os autistas, que a gente possa estar estimulando. Anushka, boa noite. Estar estimulando essas crianças de todas as formas para que elas possam estar percebendo a diferença, que elas possam cada vez mais estarem se desenvolvendo, né, da forma, pelo menos, não digo assim ideal, né, porque cada criança tem ali o seu limite e tem... cada criança é diferente, né, gente? Como tem criança que a gente vai traçar um objetivo, ela vai ultrapassar esse objetivo, e tem criança que a gente vai traçar um objetivo e ela não vai conseguir chegar, e a gente fica frustrado, e a gente muda todo o nosso plano, todo o nosso planejamento para aquela criança. E eu quero falar um pouquinho hoje também sobre a adaptação curricular. Até contar uma coisa para vocês que aconteceu hoje na escola, né? Numa conversa que eu tive com uma mãe. Ela, assim, estava muito frustrada porque em um determinado ano de escolaridade, o filho dela foi reprovado, né? Assim, não reprovado, mas ele foi... ele ficou ali, né? Pelo tempo mesmo que a psicopedagoga dele na época acreditou, a professora, foi toda uma equipe, né, que foi conversar sobre esse aluno e decidiram que seria melhor para ele ficar, né, voltar até um ano. E essa mãe demonstrou tanta tristeza, né? Eu acho que ela falou que convenceram ela de que seria o melhor, mas o filho dela começou a dizer que não queria mais ir para a escola depois que tiraram ele da turma. Então, eu gostaria de falar um pouquinho sobre isso, já que a gente está falando de alfabetização, dificuldade de aprendizagem. A gente precisa compreender, nessa história de cada um é uma criança diferente, cada um tem seu limite, tem seus objetivos, e a gente precisa compreender se essa criança, né, o bem que vai fazer para essa criança ficar retido no ano de escolaridade. Eu tô falando de criança que tem laudo, tá? Não são crianças que a gente percebeu, mas não tem um laudo, a família de repente não levou no médico. Não são essas crianças, tá? São crianças que a gente tem um laudo e que a gente precisa, com muito carinho, com muito cuidado, verificar se essa criança precisa
o que é mais importante para aquela criança? Que a gente sabe que tem algumas crianças que não vão, de repente, chegar aí num doutorado, por exemplo. Tem crianças que a gente sabe que precisa do básico, né? Realmente uma leitura básica, saber contar, saber fazer cálculos básicos, para ela poder levar a vidinha dela. Às vezes eles até surpreendem a gente, tá? A gente acha que não vai conseguir, de repente eles vão no estímulo deles, no ritmo deles e conseguem sim. Eu tenho alguns colegas que fizeram mestrado comigo, 2 autistas inclusive, e que tinham as dificuldades deles e as facilidades deles, como todos nós, né? Mas que desde muito cedo eles foram estimulados, eles também ouviram que eles ficariam reprovados. Um rapaz que estudou comigo, ele demonstra muita frustração de quando ele estava na educação infantil, no pré-2 da educação infantil. Falaram que ele não poderia ir para a alfabetização porque ele tinha um problema com a socialização, né? Ele era autista, ele tinha laudo de autismo. Então a gente fica pensando, né, como o conhecimento é importante para que a gente decida o destino de uma pessoa, uma pessoa de repente que tem um transtorno, porém com cuidados, mais à frente ele vai conseguir se desenvolver, assim, além do que a gente espera. Quem somos nós para esperar alguma coisa, né, limitar a pessoa, rotular a pessoa? Então os médicos realmente tem uma certa razão em demorar um pouquinho a dar o laudo, mas pela lei, a criança deve começar o tratamento antes do laudo, tá? Tem uma lei que garante o direito de começar o tratamento antes mesmo de ter um laudo fechado, tá? E aí, como eu ia falando desse aluno, né, a mãe demonstrou, assim, uma frustração enorme, porque convenceram ela que o filho tinha que ficar e depois disso ela começou a ter problemas que ele não queria ficar na escola. Então a gente imagina, né? O prejuízo para ele na socialização foi muito maior do que, de repente, ele não conseguir naquela época ler e escrever. Hoje ele lê muito bem, escreve muito bem, ele só tem uma dificuldade mesmo de interpretação, né? Que a gente sabe que acontece com alguns autistas, eles levam tudo muito ao pé da letra, né? Eles têm essa dificuldade de entender o sarcasmo, a ironia. Eles realmente têm essa dificuldade de flexibilidade do pensamento. E aí, falando para vocês, né, que a maioria é professora, e a gente sabe que às vezes a gente tem que decidir se aquela criança tem capacidade de passar ou não. A gente tem que analisar caso a caso, a gente tem que adaptar o currículo. Eles têm direito, né? Tem o direito de ter um currículo adaptado. A gente precisa saber se é importante que ele saiba dividir por 2 números, ou se ele dividindo por um número, entendendo o que é a divisão, ele já vai estar atingindo o limite dele, por exemplo, né? Então são coisas que a gente realmente precisa ter muito cuidado, muito carinho, para que a gente, de repente, não destrua aí uma vida escolar, porque a gente não analisou com tanto carinho assim, ou porque a gente realmente deixou de fazer alguma coisa, deixou de dar algum estímulo àquela criança. A gente colocou ali para ela um objetivo que ela não poderia alcançar naquele momento, mas que mais para frente sim. Desculpa, gente. Mas, enfim, né? Eu só gostaria de deixar esse recado mesmo, porque hoje isso mexeu muito comigo, né? Como orientadora. Eu fiquei, assim, pensando muito nisso. O que a gente está querendo dessas crianças, né? O que a gente está esperando delas? A gente está enfiando elas numa forma? A gente está botando elas num pacote? Querendo dizer que elas são todas iguais? Como eu sou muito pela inclusão, trabalho muito com a inclusão, eu posso dizer para vocês que a gente tem que tomar muito cuidado com isso,
E a gente precisa dar uma base para essas crianças, para que mais à frente elas possam desenvolver, né? Mas naquele momento, ela ter aquela base já tá legal para ela. Ela já conseguiu compreender pelo menos um conceito, tá? Então, alguém tem alguma pergunta para fazer, né? Algum comentário sobre o vídeo 1 ou o vídeo 2? E aí, gente, o que vocês estão achando do curso? Tá sendo importante para vocês? Falem aí comigo. Bom, já que ninguém tá falando nada e eu tô com a garganta coçando, eu vou ficar por aqui. Se alguém quiser comentar alguma coisa, fiquem livres, tá? E até amanhã. De manhã tem o terceiro vídeo, nosso último dia de curso. Se vocês quiserem fazer o curso Consciência Fonológica. Agora que eu tô coçando, gente. Consciência Fonológica, atividades práticas. Vocês, eu mandei pro e-mail de todo mundo o link. Ah, obrigada, Anushka. Nossa, a garganta agora começou a coçar, gente. Mas vamos me despedindo por aqui. Assistam de novo o vídeo. Eu mesma que fiz o vídeo, eu assisto de novo. Porque parece que tem coisas até que a gente fala, que a gente fala assim, caramba, eu não tinha pensado por esse lado, né? E vai dando... Ah, que bom, tá sendo esclarecedor. Muito feliz em saber disso. Obrigada, amor. Tá, gente? Vou ficando por aqui, então. Um beijo pra todo mundo. Até amanhã. Amanhã a gente tá encerrando a live de encerramento às 19 horas. Espero vocês. Beijos. Até amanhã. Tchau, tchau.